irmãos do Misericórdia Online, mais uma vez estamos aqui juntos para meditar a palavra. E hoje uma palavra riquíssima, uma leitura um pouco longa, mas riquíssima em conteúdo e ensinamento. Para que a gente possa absorver tudo isso na nossa mente, no nosso coração, e que a gente possa se alimentar dessa graça de hoje. Vamos pedir ajuda para nossa mãe, para a Imaculada do Espírito Santo, para que a gente possa realmente entrar nessa palavra, vivenciá-la nesse dia. Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu, sobre os anjos e arcanjos, enviai fileiras de anjos com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo, que nenhum profeta é aceito na própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como disse, foi uma palavra bem longa, mas com uma profundidade muito grande. Esse trecho, principalmente no versículo 18 e 19, é a palavra que a comunidade de Aliança de Misericórdia vive como sua palavra de vida. A palavra que orienta todos os trabalhos de evangelização, todos os trabalhos sociais que a comunidade desenvolve, mas porque nela tem uma profundidade imensa, que é a profundidade que cada cristão, cada um que se diz cristão, deveria ter como sua palavra de vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para aqueles que necessitam. Todos nós, enquanto batizados, nós temos essa graça do Espírito Santo habitar em nós e sobre nós. Ele nos conduz a cada dia, a cada momento da nossa vida. Então essa palavra já se encaixa para cada um de nós. Não dá para fugir. Não dá para dizer que não, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós. E o principal foco de tudo isso é nós olharmos para aqueles que mais necessitam.
Jesus não veio para curar aqueles que já estavam sarados, aqueles que não precisavam de um médico, mas veio para aqueles necessitados, para os pobres, para os enfermos, para os miseráveis, para as prostitutas, para aqueles que passam fome, que moram nas ruas. Jesus veio para esses, para aqueles que são colocados de lado, muitas vezes por mim e por você. Aqueles que são colocados de lado, por aqueles que se sentem um pouco mais do que o outro. Algumas semanas atrás a gente meditava sobre isso também. É preciso que nós olhemos nos olhos do outro e coloquemos dignidade no olhar das pessoas. Hoje em dia, a nossa cultura tem sido de descartar o outro. O outro não me é necessário. Somente naquele momento que eu preciso dele. Quando eu preciso dele, o outro é importante. Depois, eu coloco ele de lado. É como um copo que eu vou lá, tomo uma água, amasso e jogo fora. A humanidade se tornou isso. E é preciso que nós, enquanto cristãos, enquanto aqueles que meditam a palavra, que olham para aquilo que Jesus quer nos dizer nesse dia, que a gente seja diferente. Que a gente vá contra tudo isso, contra toda essa maré que nos diz o que nós devemos fazer e nos coloca numa posição de descarta o outro que não te importa, vai tirando da sua frente, vai limpando o seu caminho, vai abrindo o caminho para você passar. Não, a gente não pode trilhar sozinho na nossa vida. A gente não pode trilhar sozinho. A gente precisa do outro. A gente precisa erguer o outro que está na miséria para caminhar junto conosco. Esse foi o ensinamento que Jesus nos trouxe. Olhar para aqueles que necessitam de uma palavra, necessitam de alimento, necessitam de tantas situações que hoje em dia levam à depressão, levam a tantas doenças que são motivadas pela carência de afeto, carência do amor. Que hoje nós possamos ser canal dessa graça. Que a gente possa olhar para aquelas pessoas que estão à nossa volta, quando a gente andar nas ruas, quando a gente estiver passando em alguma situação, lembrar dessa palavra que Jesus nos mostra hoje, desse ensinamento. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo, assim como Ele ungiu Nossa Senhora, ungiu Maria, naquele momento para ela conceber Jesus, o Espírito Santo está em nós concebendo Jesus, concebendo vida, verdade e caminho para nós nesse dia. E também para aqueles que nós encontramos. Sejamos esse canal de graça. Sejamos o canal em que o Espírito Santo vai agir através para o outro. Possamos abrir o nosso olhar para essa realidade, principalmente o nosso coração. Deus abençoe muito e te conduza nesse dia e por toda essa semana. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo Evangelho do dia.